E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais suporte e resistência, tendência, como operar de forma mais clara, como diminuir os seus riscos numa entrada no gráfico. Em suporte e resistência, por exemplo, eu deixo dicas aqui de resistência, dicas de suporte, como agora. Estou vendo o gráfico chegando numa região como essa. Em outra região como essa. É capaz dele fazer um movimento de alta? É. Por quê? Porque ele veio aqui, ó, e acabou segurando nessa região. Nessa região. Olha que interessante. Eu marquei o passado nessa região, nessa região. Só que quando ele veio e voltou nessa região aqui, eu já entendi que através desse movimento de candle que ele deixou aqui, que ele já poderia corrigir ali. Então são detalhes técnicos que você só aprende isso com análise gráfica. Não tem como você aprender conceitos técnicos como esse de outra forma. É só análise gráfica que é capaz de mudar em um segundo a sua análise. Porque você vem rastreando o gráfico através de um contexto gráfico, fazendo a leitura de gráfico para entender o melhor movimento. Então, para você aprender como operar suporte e resistência, como operar tendência, eu te indico estudar análise gráfica. Olha que entrada perfeita, gente. Entrada perfeita. A minha entrada foi por causa de um movimento deste candle junto à exaustão que o volume me deixou dentro de uma região que ele poderia corrigir, que eram esses fundos. Aí você me diz, Cadu, mas a tendência vem de baixa. Eu tenho este ponto, eu tenho este ponto, eu tenho este ponto. E o que fez você entrar nessa região? Foi justamente o que eu acabei de falar. Um padrão de correção que ele deixou junto com o volume me mostrando o movimento para que eu pudesse então fazer uma correção nessa região. É uma junção de fatores. O contexto gráfico ele precisa de uma junção de fatores, por isso que eu preciso aprender sobre o gráfico, sobre as regiões, essas regiões que eu chamo de regiões de ouro, regiões de suporte e resistência. Então eu deixo aqui no canal dicas de suporte, dicas de resistência, dicas de regiões de ouro, suporte e resistência. E aí quando você consegue aplicar essas regiões junto à tendência e entendendo esse contexto do gráfico dentro dessa leitura de gráfico, você é capaz de fazer entradas como essa e no último segundo mudar a sua análise. Por quê? Uma máxima da análise gráfica é o seguinte, antes de apertar o botão você já sabe o que tem que fazer. Então, eu rastreando o gráfico, naquele último momento eu já sei o que o gráfico está querendo fazer, porque a gente consegue entender o movimento. Através dessas dicas que eu deixo aqui no YouTube, principalmente quem está no treinamento, né? Quem está no treinamento, então, como a gente estuda a fundo todos os setores, todas as regiões, você faz análises como essa aqui de forma simples e mais tranquila, muito mais clara. Conforme você vai avançando, vai estudando, vai se aprofundando, os movimentos vão se tornando mais claros e é como se o gráfico saltasse aos seus olhos. Então faça isso em suporte e resistência que sua vida vai mudar. Muda sua vida se você fizer isso em suporte e resistência. Faça isso em suporte e resistência analisando todo o contexto do gráfico junto com a leitura de gráfico, sua vida vai mudar. Por exemplo, ó, esse padrão de candle que eu vi aqui, de correção naquela região, tá aqui ó, no e-book que eu deixo para vocês. Olha aqui, ó, é o primeiro padrão. Porém, você tem que entender um contexto para aplicar um padrão. Onde está este e-book aqui, professor, para quem é só aqui do YouTube? Ó, está no meu canal do Telegram. O canal do Telegram é o Treinamento Hunter, não existe outro. Qualquer um outro que tenha meu nome ou minha imagem, não sou eu. Você está em um canal falso. Então, cuidado com os perfis falsos. Então, entra aí no canal oficial, que está no link da descrição ou no banner do canal, e você vai ver lá que eu deixo recados de aluno, e aqui ó, o e-book para você fazer o download, tanto o link como o e-book aqui acima. Feito o download, você pode estudar alguns padrões que você pode utilizar
na hora das suas operações. Ah, Cadu, eu tenho uma outra dúvida, outro assunto. Você também pode entrar em contato pelo direct do Instagram. Então o meu Instagram é o Cadu Rinaldi. É só entrar em contato comigo. Você vê aqui, ó, resultados dos alunos. Você vê aqui o link do treinamento, caso você se interesse. Lembrando que está com 60% de desconto. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, porque, gente, não é por nada não, mas é muito barato perto do conhecimento que você recebe, tá bom? Então vamos voltar lá para os gráficos. Entendeu essa primeira entrada? A gente precisa fazer um rastreio do movimento. Então vamos seguir a lógica aqui, a sequência, né? O USD-JPY, vamos para Euro-JPY. Chegando aqui nessa região, ó, vejo o gráfico trabalhando. Vejo uma região que o gráfico já segurou ali naquela região. Ele segurou nessa região aqui. Segurou nessa região, nesse ponto, fez uma pressão aqui, voltou. Aqui nessa região tem outra região que pode segurar o preço, não tem? Tem, e ele está vindo buscar. E ao mesmo tempo, ó, ele está fazendo aqui o quê? Aquilo que nós chamamos de bandeira, que é uma figura gráfica, né? Ele está numa bandeira aqui. Então vejo aqui, ó, um outro local que ele pode segurar. Vejo aqui outro local que ele pode segurar. E vejo aqui outra região que ele pode segurar. Então o gráfico está trabalhando em vários setores. Olha o que eu vou fazer aqui. Vou seguir o que ele está me mostrando. Entrei aqui nessa região. Não acredito que ele venha buscar aqui. É muito pavio, é muita força contrária. Veio, não tem problema. Eu vou entrar com outras taxas. Ó. Eu acreditei que ele poderia segurar nos 50% dessa bandeira já. Pelo que ele me mostrou. Pela força que ele mostrou, não tem problema. Eu vou entrar de novo. Vem, desce um pouquinho mais que eu vou entrar aqui e te pegar aqui. Isso. Porque agora ele vai subir num pullback no próprio candle e vai dar aquela entrada linda para nós. Por quê? Porque a força da pressão ali daquela figura da bandeira está empurrando ele para cima, está jogando ele lá em cima. E a volatilidade do gráfico está enorme, está enorme, está enorme. Então eu vou apagar as linhas aqui para você ver o trade acontecendo, você vê a análise acontecendo, simples, tranquila, com entendimento lógico, sem muita frescura, é pura técnica. Pronto, ó, pura técnica. Técnica pura. Entendeu o que é o conhecimento da análise gráfica? Acabei de fazer 3 entradas em um movimento só. Aqui eu fiz uma entrada em um movimento, ou seja, 4-0 em poucos minutos. Qual foi a minha análise aqui? Olha a minha análise. Vejo o gráfico trabalhando, um canal de alta, uma bandeira. Vejo regiões que suportam a situação gráfica e podem trabalhar dentro dessa volatilidade. Então eu vejo o preço trabalhando. Eu não falo para vocês que o preço trabalha como ondas. Quando eu vejo o volume ali e vejo que não tem volume de queda, eu vejo a força aplicando para que esse movimento ainda venha buscar mais acima para possivelmente depois essa bandeira ser rompida. Isso tudo, gente, você vai adquirindo conhecimento conforme você estuda, você aplica. Você vai entendendo os movimentos, você vai entendendo o conceito do contexto do gráfico, você vai entendendo o que? Essa leitura que se deve fazer do gráfico, leitura de gráfico. Junto com o contexto do gráfico, fazendo a leitura de gráfico, com as regiões de suporte e resistência, regiões de ouro de suporte e resistência. Faça isso em suporte e resistência, sua vida vai mudar. Ah, Cadu, eu gosto de operar tendência. Entenda isso. Pega essa dica em tendência, pega essa dica de suporte e resistência, essa dica de suporte, essa dica de resistência que eu deixo. Se você aplicar com esses olhos, com essa visão, a sua vida vai mudar. Só que você precisa entender os conceitos da análise gráfica. Você precisa aprender a entender esses movimentos de análise gráfica. Por exemplo, vamos para um outro gráfico aqui, vamos dar uma analisada em outro gráfico. Apesar que o gráfico está muito volátil hoje, muito cheio de pavio, não sei se vale a pena mais um trade. Mas vamos ver se o gráfico vai dar-nos oportunidade. Se ele der oportunidade, a gente faz uma entrada, tá bom?
Por quê? Dá uma olhada no gráfico, como ele está. Olha isso. Outra dica, ó. Mais uma dica importante. Olha isso aqui. Quando o gráfico está assim, deixando o doji, ó, e muito pavio como esse, ó, olha outra doji aqui cinza, ó, doji cinza, pavio, pavio. Cuidado, gente, com esse gráfico. Esse aqui não é um bom gráfico para operar, principalmente para quem é um trader iniciante, para quem está iniciando. Procure bons gráficos. Ah, Cadu, entrei no mercado, os gráficos estão todos assim. Não opere, apenas estude o gráfico, veja o gráfico, aprenda os movimentos do gráfico, vê se a observação que você está tendo no gráfico você teria resultado. Aprenda a ter essa dinâmica de aguardar o gráfico a fazer movimentos, tá? Então tenha essa paciência, tenha essa disciplina. É uma outra dica que eu deixo para você. Disciplina e paciência. Quando eu chego aqui, ó, eu vejo uma região que o gráfico já veio tocar algumas vezes e foi difícil ele trabalhar acima dessa região. Será que o gráfico pode chegar aqui e fazer esse mesmo movimento, segurar novamente o preço ali? Pode. Mas é certeza? Não, não é certeza. Por que você me diz isso? Por causa das regiões com muito pavio. Olha outra dica que eu deixo para você. Mais uma dica que eu vou deixar aí de presente para você. Todas as vezes que você vê o gráfico dessa forma, quando você vê um pavio como esse aqui, ó, num tempo gráfico menor, ele está fazendo o quê? Um movimento de lateralidade. Ou seja, então o gráfico ele pode a qualquer momento tocar aqui e retornar, tocar aqui e retornar, tocar aqui e retornar, tocar aqui e retornar, tocar aqui e retornar. Depende do que está acontecendo no tempo gráfico abaixo. Ou seja, eu tenho aqui então uma região de suporte e resistência. Desde o fechamento do corpo do candle até a máxima do pavio. Então, a região ela fica um pouco tanto confusa. Ela fica um tanto pouco confusa. Eu posso, por uma questão de PIP, por uma questão de volatilidade do gráfico, tomar um loss. Então, fuja de gráficos como esse. AUD-CAD, vambora. Vambora, vamos aguardar movimentos mais concretos. Euro-USD. Euro-USD fazendo um movimento, chegando nessa região, tocando nessa região, não mostrando força de continuidade. Deixa eu ver o que ele pode fazer. Desce um pouquinho que eu te pego aqui embaixo. Vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Mais um pouquinho. Mais, isso. Agora eu peguei ele aqui, tá? Por quê? É uma região que eu creio que ele possa respeitar. Porque eu vejo topo aqui, fundo aqui, fundo aqui. Ah, Cadu, mas e se ele não respeitar e romper? Paciência. Eu tomo um loss. Estou vendo uma boa região. Como o gráfico está cheio de pavio, eu espero que ele faça um movimento dentro daquilo que eu aguardo. Por quê? Eu vou mostrar aqui o que eu vi para você. Ó. Eu vi aqui, ó, região, tá vendo? Ó? Região de topo, região de fundo, região de fundo. E quando a gente vê uma região mais clara assim, tecnicamente se torna mais prazerosa de operar. Tá lá, ó, perfeita, entrada perfeita, dá uma olhada. Você tem que observar com seus olhos essas regiões, que eu costumo chamar de região de ouro em suporte e resistência. Então, pega essas dicas de suporte, dicas de resistência. Como aplicar um suporte, uma resistência, como entender a tendência, como operar a tendência, como operar. Mais uma dica, ó, eu já estou indo para quê? Eu já estou indo na terceira dica da aula, hein? 3 dicas em suporte e resistência para você mudar a sua vida. Guarda aí o movimento. Entenda o movimento. Ó. Fez topo, rompeu. Fez fundo, chegou na região aqui, rompeu. Chegou na região, rompeu. Onde ele foi retornar? Retornar na região justamente onde tinha deixado topos e fundos. Cadu, mas não está muito claro, porque tem pavio, tem corpo, tem pavio, tem corpo. Claro. Aí eu utilizo o quê? Do volume para ter um entendimento. Eu utilizo de como o candle chega na região junto com sua demonstração e formação de abertura e fechamento. Eu entendo que o gráfico está volátil.
Eu entendo que as regiões de pavio ali no gráfico são regiões que podem fazer uma correção e eu tomo minha atitude colocando o quê? Colocando em risco o meu capital. Ou seja, o trade nada mais é do que você entender, de acordo com a análise gráfica, se você possui risco menor ou risco maior na operação. E dá uma olhada na minha entrada. Você achou que o risco foi alto ou o risco foi baixo? Tire suas conclusões vendo o resultado da operação. Perfeita, entrada perfeita. Então, quando você consegue entender o suporte e resistência, entenda, você que está aqui no YouTube, essas dicas de suporte, dicas de resistência, dicas de região de ouro, dicas de como operar suporte e resistência, dicas de como operar tendência, você consegue compreender mais o contexto do gráfico e entender a leitura de gráfico, fazendo com que os movimentos se encaixem. É como se o gráfico saltasse aos seus olhos e você visse de forma clara os movimentos. Para você fazer o que então? A sua aplicação. Para você ter a convicção e a confiança de uma entrada perfeita. Isso não significa que você não pode tomar um loss um dia ou outro. Por exemplo, um gráfico como esse, cheio de pavio, cheio de volatilidade, quem é iniciante corre o risco mesmo de não sair positivo no mercado. Mas como eu digo, tudo é aprendizado, tudo é crescimento. Tem muita gente que diz assim, a gente aprende com os erros. Eu já penso de outra forma, a gente aprende quando a gente corrige os erros. Então, se eu erro, e se eu erro, e se eu erro e não corrijo, eu sempre vou continuar errando. Mas se eu erro e corrijo, eu vou aprender com a correção daquele erro. Compreendeu? Então, faça isso em suporte e resistência e mude sua vida. Entenda que você é capaz de entender movimentações como essa. Assim como esse movimento que eu fiz aqui, ó, perfeito, onde eu pude entrar com 3 taxas. Aqui com mais uma. Aqui em USDJP com mais uma. Ou seja, num gráfico desse muito técnico, muito cheio de pavio, muita volatilidade, sou capaz de fazer 5 entradas perfeitas, né? Aliás, eu aproveitei 3 movimentos, em um movimento eu já fiz 3 entradas em uma só, ou seja, 5-0, né? Como vocês gostam de colocar essa nomenclatura nas entradas, 5-0, 5-1, 5-2, né? Eu já vi que o pessoal de binárias gosta disso, eu não vejo isso, mas eu falo isso porque tem gente que gosta de fazer essa nomenclatura de entradas. Eu sempre digo que o trader profissional, ele é mais qualidade e menos quantidade. E o que ele vai alavancando é apenas os valores das suas entradas, porque se a gente analisar, a gente precisa de um movimento no dia apenas para fazer o nosso dia. Como agora, altamente lucrativo, com 5 entradas, praticamente 3 movimentos, é altamente lucrativo. Por quê? Quando você aprende análise gráfica, quando você aprende a setorizar o gráfico é feito de setores. Eu não sei se você sabe. O gráfico é cartesiano. Esses dias o cara fez um rapaz fez uma pergunta para mim sobre as velas e eu falei para ele, o gráfico é cartesiano. Então, mas um monte de gente fala, eu não consegui entender. É claro, né, porque quando eu vou explicar o gráfico, eu não posso ficar também explicando português, matemática, álgebra. Quando eu falo gráfico cartesiano, na minha mente eu entendo que ele sabe o que é um gráfico cartesiano, né? Aí eu peço desculpa também, porque às vezes a pessoa não tem uma cultura que ela consiga entender palavras que é do cotidiano, que a gente aprendeu na escola. Mas o gráfico trabalha dessa forma. Eu tenho que ver o gráfico como um todo, porque ele é cartesiano. Depois eu começo a ver como é as regiões que o gráfico está trabalhando juntamente com a tendência. Entendo os padrões de candle que ele vai deixando no movimento. Por exemplo, quando eu chego no gráfico e vejo regiões assim, ó, de muito pavio, como está agora, já não é um gráfico muito apropriado para quem está começando, porque é muito técnico. É muito técnico. Eu preciso aliar não só o gráfico, não só as regiões de ouro, não só tendência e candle, mas eu preciso muito aqui nessa situação também de volume.
Eu vejo muito volume. Então quem está começando agora não tem familiaridade com essas situações. Quem está no treinamento aprende tudo isso. Por isso que eu falo que o gráfico é setorizado. A gente aprende setor por setor. A gente aprende movimento por movimento. Reação por reação do gráfico. E aí você vai encaixando tudo isso na leitura de gráfico, no contexto de gráfico. Então faça isso em esporte e resistência e mude sua vida. Só que você tem que ter disciplina, calma, compreensão do que o gráfico está acontecendo para tomar as atitudes. Ou seja, não pode ser uma entrada com achismo de qualquer jeito na frente do gráfico. Para você ter uma ideia, os alunos entendem isso. Por que eu falo dos alunos e trago os alunos aqui? Para você que não se aprofundou, não estuda análise gráfica, entender a capacidade que é quando você aprende o gráfico. Porque é diferente uma pessoa que conhece, tem conhecimento, e uma pessoa que não tem. É totalmente diferente. É que nem produzir uma horta, né? Eu, quando mudei aqui para Santa Catarina, a primeira coisa que minha filha falou assim, pai, vamos fazer uma horta? Vamos. Eu fui lá, comprei um monte de coisa, fizemos uma horta. Comprei uma terra para adubar a terra, deixar tudo certinho. Sabe o que aconteceu? Tudo que nós plantamos não nasceu nada. E o que veio na terra de adubo, batata doce, espinafre, nasceu. E aí eu fui tentar entender o porquê, compreender o porquê. Qual era a diferença de onde eu morava para onde eu moro? Onde eu morava o clima era tropical e agora o clima é subtropical onde eu moro. Muda totalmente, muda a horta, muda o jeito de plantar, muda o tipo de hortaliça, muda tudo. E qual era o meu problema? Conhecimento técnico. Quem é que não sabe fazer uma horta? Todo mundo é capaz de fazer uma horta. Quem é que não sabe plantar? Todo mundo sabe plantar. Mas o detalhe da aplicação, da execução daquilo que eu poderia fazer eu não sabia. E aí foi onde a horta não deu certo. E não deu certo em algum sentido, né? Mas no outro deu porque nasceu bastante espinafre que eu gosto, batata doce e assim por diante. Então entenda, gente, essa é a vantagem do conhecimento. Quando você conhece o que você está fazendo, você vai lá e faz com técnica. E isso muda tudo. Olha aqui o Reginaldo, ó, bom dia professor Cadu. 3 análises perfeitas para motivar, tá aí o meu histórico. Ó. Olha, dá uma olhada no histórico dele, a análise gráfica é vida, tá lá, gratidão. Essa é a expressão que eu sinto por você, o treinamento Hunter funciona de verdade. Esse aqui é o Reginaldo. O Reginaldo tá com a gente há alguns meses aí, ó, consistente, totalmente consistente, mandando muito bem. É alguém que já eu posso dizer que é consistente no mercado. Mas esse aqui é o Wagner, ó. Também o Wagner mandando muito bem, já um aluno que tá aí também, sei lá, uns 3 meses com a gente. Ó, boa noite, Cadu. Mestre Cadu, tudo bem? Desculpa o horário. Você conhece a corretora Pocket Option? Já ouvi falar porque eu tenho alunos nos Estados Unidos que utilizam ela. Olha aí, operando agora de madrugada, análise gráfica é vida. Ó. Aí ele fala das entradas, tal. Ele fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fez 9-1, né? Teve um loss só. Por que o aluno consegue ter essa assertividade? Isso que ele opera um monte de corretora, né, o Wagner? Porque ele tem conhecimento do que fazer em esporte e resistência, do que fazer em tendência, ele sabe o contexto gráfico, ele sabe fazer leitura de gráfico, ele sabe como operar suporte, ele sabe como operar tendência. Essa dica de suporte, dica de resistência, dica de tendências que eu deixo aqui, ele sabe. Por quê? Porque ele se aprofundou em cada setor do gráfico. Eu só deixo o resultado dos alunos aqui para vocês entenderem que você é capaz. Um dia eles não tiveram a oportunidade de aprender. Quando eles aprenderam, eles avançaram. Essa aqui é aluna nova, ó, chama Edeusina, se não falha minha memória. Deixa eu ver certinho aqui. Ela me mandou resultado há pouco. Para eu não me enganar, né, eu não falar o nome dela errado. Porque como são alguns alunos, e esses alguns alunos, Edenilza, falei errado o nome dela, me perdoa, viu, Edenilza? Aluna nova, tá? Ela, aluna nova, tá aprendendo agora. Sabe onde ela mora? Na Austrália. O treinamento Hunter é internacional. Ela mora na Austrália. Eu nem sei qual é a corretora que ela utiliza, porque eu falo para vocês que existem inúmeras corretoras por aí. A análise gráfica não tem nada a ver com corretora, tem a ver com gráfico. Então olha o que ela manda aqui, ó. A Edenilza. Fala, Cadu, tudo bem? Passando para agradecer pelo excelente curso. Ainda estou no módulo 13, mas já estou
mais que satisfeita. Estou no mercado de OAB há 1 ano, já paguei muitos cursos e mentorias caras. Tudo curso lixo comparado ao seu. Olha isso que ela falou aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não. É ela, ó. Tudo curso lixo comparado ao seu. Tá vendo? A Edeus... Ah, meu Deus, eu vou falar o nome dela errado de novo. Desculpa. Edenilza. Desculpa, Edenilza. Edenilza. A nossa aluna australiana, né? Ela tá lá na Austrália falando que fez diversos cursos, mentorias, ó, tudo lixo comparado ao seu. Não sou eu que tô falando, é ela, tá? Antes eu só tinha loss, quebrei muitas bancas e hoje pela primeira vez fiz meu primeiro saque. Oh, glória, né? Oh, aleluia, oh, isso me arrepia. Quando um aluno fala isso pra mim, que ele estudou, não saiu do lugar, gente... Tem gente acorrentada, um monte de lixo aí, de ensino nada a ver. E é por isso que eu estou no mercado do ensino. Por isso que eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar a verdade. Ó, antes só tinha loss, quebrei muitas bancas e hoje pela primeira vez fiz meu primeiro saque. Dobrei minha banca, em 1 semana fiz 38 a 13 operando só no OTC. Se Deus quiser, vou melhorar. O loss seja cada vez menos. Muito obrigado. E será, viu? É só você se dedicar, corrigir essa falha, aprender com a correção. Corrigindo, tudo muda. Esse aqui é o Rodrigo. Ó. Bom dia, professor Cadu. 2-0 hoje e já é o suficiente. Nesse terceiro item, sem trade, só marquei, esperei acontecer a previsão que eu fiz e deu certo. Tá lá a análise. Né? Obrigado pelos ensinamentos. Deus abençoe. É mais um aluno que eu trago aqui só para você entender a dinâmica do que é estudar. E dá uma olhada do mercado agora, como que ele tá, ó, cheio de pavio. O que eu vou fazer? Vou sumir do mercado. 8h40, já fiz o que eu tinha que fazer. Eu vou em 8h40 não, 9 horas já. É que aqui, como a taxa tá aqui na tela, o relógio fica congelado. Mas já é 9 horas da manhã. Tchau, mercado, tá abrindo nos Estados Unidos, cheio de notícias, cheio de evento. Tchau, tchau, mercado e tchau, tchau, aula. Vou ficando por aqui, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Quer aprender? Vem pro treinamento e deixa de ser um oba-oba e vem se tornar um trader de verdade.